Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Deixe seu like, irmão. Se inscrevam no canal e ative o sininho. E vamos à mensagem de hoje. Ô terra, eu vos avisei. Enquanto nos aproximamos dos 20 anos de guerra do homem, as dores do parto vão aumentar. Foi hoje, na madrugada de quarta-feira, e nós estávamos aqui. Parece que uma folha. Tetos de casas, não é de casas aqui do que é? De lata de Angola. Casa definitiva. Os tetos estão a andar assim, tipo papelão. Árvores já não se fala. Você tem carros estão a voar. Tem alguns, parece que estava sendo pisado. Ok. Parece que outras casas estavam a ser... São demônios. Aquele ventainha que estão a ver aí. São legiões e legiões de demônios. A passarem. Com suas asas. Tudo no caminho é devorar e matar pessoas. É destruir carros, é árvores, é casas. Estão furiosos. O inferno está furioso com a terra. A ira de Deus é muito grande. E o inferno respondeu. É a libertação. Toda a libertação custa caro. O grande avivamento vai custar caro a esse planeta. Assim como a libertação dos cativos no Egito custou caro à nação. Deus tirou o seu povo com mão pesada. E Deus vai tirar também o seu povo com mão pesada. A história se repete. Porque o mesmo Deus, ele não muda. Rabi não mudará. Não mudará. Rabi não mudará. O Rabi não muda não. O Rabi Rabi é. Que teu culo, toda vez essa canção aí, né? O Rabi é, lá no japonês. O Rabi é. No Monte Sinai. Rabi não mudará. Infelizmente, os seres humanos ainda não aprenderam que quando Deus mostra a sua ira, infelizmente, os seres humanos ainda não aprenderam que quando Deus mostra a sua ira por causa dos seus pecados, o amor também está aí para a salvação. Se o povo se arrependesse das suas ladroices, das suas idolatrias, dos seus feitiços, dos seus homicídios, das suas prostituições, sim, se o povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor dos céus, ouvirei sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Porventura não é este momento que o povo que se chama pelo nome do Senhor, quem são os que são pelo nome? Os que invocam o nome do Senhor. Não são do Senhor. O fato de você ser chamado pelo nome do Senhor, você não significa que você é do Senhor. Que se chamam pelo nome do Senhor. Vocês, povo, se chamam pelo nome do Senhor. Vocês não dizem que são cristãos. Vocês dizem que são de Deus. Os muçulmanos dizem Allah é o Criador dos céus e da terra. Buda diz que é o verdadeiro Deus. Então, todos eles se chamam pelo nome do Senhor. Principalmente os cristãos, católicos, evangélicos, que têm o centro da adoração Jesus Cristo de Nazaré. Hã? O facto de se chamarem pelo nome do Senhor não significa que vocês são do Senhor. Porque aquele que é do Senhor, o Senhor já não vai, de maneira nenhuma, poderia pedir nele conversão ou arrependimento. Veja, vamos estudar esta palavra, aproveitando do que está acontecendo na Terra. A Terra está agitada. Brasil, furacão, cada dia nasce um. Há dias vimos aí o povo dos Santos. Mas não sei de quantas pessoas morreram aí no Porto de Santos, na terra de Neymar, em São Paulo. Aí na Bahia, o ano passado, esse ano, vimos na Turquia, na Síria, a guerra na Ucrânia. Milhares e milhares estão morrendo na Ucrânia e na Rússia. Civis e militares morrem cada dia. A travessia para a Europa, morreram mais gente no ano passado e esse ano do que parece que eles começaram a atravessar as pessoas.
As contas são alarmantes. Afogamentos. Houve mais incêndios como nunca. Desde que houve incêndios na Terra, no Ocidente, na Grécia, Havaí, toda uma cidade inteira desapareceu. Milhares e milhares de pessoas morreram, carbonizadas. Falaríamos de quê? Da explosão que aconteceu em Beirute. Beirute, né? Ninguém tem explicação disso. Aos seus milhares desapareceram. Falaríamos das crises, das economias que retrocederam e a fome apertou na terra. E o órgão das Nações Unidas que fala da fome, o que cuida dos alimentos e da fome, tem notícias que são milhões que estão a morrer de fome no mundo. Na África e Ásia. Falaríamos de quê? De golpe de Estado. Pela primeira vez, os 3 poderes foram assaltados pela população no Brasil. Uma coisa inédita. Pela primeira vez, o Pentágono não, como é que se chama aquele parlamento americano? Foi tomado pelos manifestantes. Ninguém entendeu nada. Ok, Ricardo, PNUD informou que milhões e milhões morrem de fome na África e na Ásia. Falaríamos dos golpes de Estado na África, da guerra na África, guerra no Sudão, golpes em vários países africanos. O Capitólio foi assaltado pelos manifestantes. Morreram homens. E são lugares mais seguros do planeta Terra, humanamente falando. Que não tem lugar seguro nenhum no céu, na Terra, senão aquele que está em Cristo Jesus. Estamos a ver agora Marrocos, cidades embaixo dos escombros. Milhares morreram. Na Líbia, estima-se mais de 20.000 pessoas terão morrido naquela cidade, naquele país. Mais de 20.000 pessoas. É horrível. Ninguém consegue controlar os números. Agora estão a lhes enterrar como cachorros. Sem caixão, sem nada, é só jogar no buraco. Os muçulmanos, libaneses e marroquinos. Falaríamos de quê? Das crises econômicas, dos conflitos, das guerras, da violência, terremotos, furacões, os mares, ou então o Oceano Pacífico. Aqueceu o seu recorde dos recordes. E foi anunciado que com o aquecimento do Pacífico, a Terra deve esperar catástrofes. E estamos a ver isso. Todos os dias tem furacões. Todos os dias tem tufões. Todos os dias há uma notícia. A Terra ainda não entendeu o que significa isso. Estão impávidos, impotentes. Não tem como dar solução, mas também continuam nos seus pecados. Que geração sois vocês? Porventura não é esse o momento daqueles que dizem ser do Senhor se arrependerem e se converterem dos seus pecados para que o Senhor possa sarar a terra? Ninguém está preocupado com isso. Todos estão a orar, mas ninguém está a se converter. Todos estão a clamar a Deus, mas ninguém está a se arrepender de coração. Todos estão a clamar, mas ninguém se humilhou de coração. Todos se humilham por fora, mas por dentro continuam de pé. Estão a rasgar as suas roupas, quando deveriam rasgar seus corações. Oh terra, terra. Não é esse, porventura, o momento de aplicar a última parte desse versículo? Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir o vosso clamor, as vossas lamentações e lamúrias, e assim possa vos perdoar porque vocês se arrependeram, se converteram. E assim ele sararia a terra. Mas não. A prostituição continua, o homossexualismo cresce, a violência, a corrupção, a idolatria. Nós vimos há dias, milhares e milhares foram adorar a imagem da Maria, aí na Moshima.
O que você esperava? É morte. Hã? Os céus do mundo árabe estão negros com a fumaça da queima de incenso. Alá, Alá. A Ásia, os céus pretos com a fumaça de incenso a Buda. Na Índia, a adoração ao diabo é plena. Na América, a promiscuidade, o feitiço, a idolatria, o deus de Mamon, o deus do sexo, a prostituição. No Brasil, o Ocidente, com o homossexualismo, o amor pela ciência, pelo dinheiro, pelas riquezas, tudo isso. Mas o Senhor tem um projeto nisso tudo. Ele tem um projeto nisso tudo. Por isso a mão dele está pesada para que ele cumpra os seus intentos. Um certo dia, Deus mandou Moisés para ir tirar o povo da escravidão de Faraó. E Deus me enviou para tirar vocês da escravidão do pecado. Ouviu? Assim como Moisés foi enviado para ele libertar os hebreus da escravidão política, assim o Senhor me enviou para vir vos libertar da escravidão do pecado. Eu vim para vos tirar das mãos de Faraó espiritual, que é Satanás. Moisés foi enviado para tirar o povo nas mãos de Faraó, no Egito. E eu fui enviado para vos tirar nas mãos de Satanás, no mundo. Mas a história se repete. Os moldes operantes são os mesmos. E Deus falou a Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe ir o povo. Eu disse que a história se repete. E também o Senhor endureceu o coração de Satanás para que não solte o povo. Solta o povo, Satanás. E Satanás está dizendo, eu não vou soltar o povo. Esse povo está me servindo. Esse povo me adora. Esses muçulmanos me adoram. Achas que eu vou entregar os muçulmanos para que se convertam a Jesus? Achas que eu vou entregar os católicos para que deixem de me adorar através da Maria? Achas que vou entregar os evangélicos para que deixem de me adorar através do pecado? Ouviu? Os evangélicos adoram o diabo através do pecado. Os católicos adoram o diabo através do pecado, da idolatria e outros pecados. Os budistas adoram o diabo através da idolatria chamada Buda. Os muçulmanos adoram o diabo através de Maomé. Os hindus adoram o diabo através dos deuses da Índia. Aí é a terra com mais deuses. Você vai lá com Jesus Cristo e te fala, mais um no meio dos milhares. Não faz diferença. Com Jesus pregado pela falsidade na letra, carne. Somente um Jesus que ressuscitou, pregado por homens vivos, que ressuscitaram, que morreram com ele e ressuscitaram com ele, cheio do Espírito de Deus, esses poderão pregar à Índia e outros povos da terra, aos muçulmanos, aos budistas, aos católicos, aos evangélicos caídos, aos americanos corruptos, aos brasileiros corruptos, aos europeus frios da idolatria, da Mariana, ao leste. Veja só, a Europa está dividida. Tem um ocidente que adora a deusa mãe e tem... Lá também adora a deusa mãe, né? O leste também adora a deusa mãe. Tem lá um catolicismo oriental. Não sei como é que se chama aqui. Catarina Laza. Qual é o nome daquele católico aí do quê? Do leste? Não tem nada a ver com Roma. Mas tem parcerias, tem alianças. O mundo todo foi ocupado por Satanás. Você vai lá com Jesus Cristo e te fala, mais um no meio dos milhares. Não faz diferença. Com Jesus pregado pela falsidade na letra, carne. Somente um Jesus que ressuscitou, pregado por homens vivos, que ressuscitaram, que morreram com ele e ressuscitaram com ele, cheio do Espírito de Deus, esses poderão pregar à Índia e outros povos da terra, aos muçulmanos, aos budistas, aos católicos, aos evangélicos caídos, aos americanos corruptos, aos brasileiros corruptos, aos europeus frios da idolatria, da Mariana, ao leste. Veja só, a Europa está dividida. Tem um ocidente que adora a deusa mãe e tem... Lá também adora a deusa mãe, né? O leste também adora a deusa mãe. Tem lá um catolicismo oriental. Não sei como é que se chama aqui. Não tem nada a ver com Roma. Mas tem parcerias, tem alianças. O mundo todo foi ocupado por Satanás.
Como está escrito, o mundo jaz no maligno. Os africanos têm os seus deuses. A maioria dos africanos são evangélicos, mas corruptos, caídos. Adoram o diabo através da vida de pecado, de tradição, de prostituição, feitiço, corrupção, tudo isso. Ódio, inveja. Os ortodoxos, ok. Os católicos ortodoxos do leste. Parece que são mais piores. Não, piores não são. Nenhuma filha seria pior que a sua mãe. Digo, sim. Mas são terríveis também. Muita feitiçaria. Muita bruxaria. Feitiço ao vivo, em nome de Deus. Eu disse, Deus endureceu o coração de Faraó. E desta vez, Deus endureceu o coração de Satã, o príncipe deste mundo, o rei deste mundo. Mas o mesmo Deus que endureceu Faraó é o mesmo Deus que puniu Faraó. O mesmo Deus que endureceu Satanás é o mesmo Deus que vai punir Satanás. O mesmo Deus que endureceu o Egito é o mesmo Deus que puniu o Egito. O mesmo Deus que endureceu o mundo é o mesmo Deus que está a punir o mundo. Não que vai, que está a punir o mundo. Ouviram? Isso que vocês estão a ver é punição. E Deus falou a Moisés, com mão pesada, Faraó vai soltar vocês. E eu digo a essa geração, com mão pesada, o diabo vai soltar vocês. Não, vocês não entenderam. Com mão pesada, Faraó largou o povo hebreu. Com mão pesada, Satanás vai largar os filhos de Deus, espalhados no mundo. O que é isso, mão pesada? Catástrofes. 10 pragas abateram o Egito. E essas pragas também existem. Não no mesmo molde como aconteceu no Egito, não sei quem, seguindo a sequência, transformando água em sangue, não sei quem, moscas e tal, arranjo, não sei, não. É muita catástrofe. A natureza está a gemer, com dores de parto. Estamos a ver furacões. Estamos a ver tufões. Tempestades, chuvas torrenciais como nunca choveu. Veja só, se num lado está a chover acima do normal para matar os humanos, para destruir as economias, em outros lados é uma seca terrível para destruir as economias, para matar os humanos. E onde tem seca, incêndios, sim. Onde está quente, incêndios devorando tudo, a agricultura, a escultura, os rios estão a secar. E outros lugares está a chover fora do normal, e outros lugares, aleluia, não tem chuva fora do normal. Pragas na terra. Essas são as catástrofes. São as 10 pragas que abateram o Egito. Eu vos avisei em 2018 que esse grande avivamento seria precedido de grandes catástrofes. Vocês me desprezam. Vocês dizem, esse fala à toa, faz muito barulho, não está a ver ninguém lhe dar crédito. O mundo não dá ninguém, nós lhe desprezamos. Aí a história se repete. Desprezaram Moisés. Sim, mas depois viram que era sério. A história se repete. Desprezaram Noé, mas depois viram que era sério. A história se repete. Desprezaram Ló, depois viram que a coisa era séria. A história se repete. Desprezaram Jesus, depois viram que a coisa era séria. O outro estava mesmo lá no cemitério. Quando Jesus morreu, a terra tremeu, houve terremoto, houve eclipse. Sim, e ele disse ao centurião, verdadeiramente este era filho de Deus. Não precisou ir para casa. Então vocês também vão dizer, verdadeiramente este é um profeta. É pena que muitos de vocês vão falar isso no inferno. A história se repete hoje. Deus endureceu o mundo. Satanás endurecido é o mundo endurecido. Seus servos têm os corações endurecidos. Os falsos profetas têm os corações endurecidos. O povo tem os corações endurecidos. Os governantes têm os corações endurecidos. E todos eles estão a olhar para mim como um lixo. Estão a dizer, ai, um falarão barato. Olha, não está vendo o cabelo dele? Esse é um pobre miserável. Os brancos estão a dizer, tem um profeta lá da África, aquele pobre miserável. Os africanos estão a dizer, tem um angolano lá, um demente. Os angolanos estão a dizer, tem um demente, um lunático, que está toda hora a falar à toa. Vocês vão dar crédito que eu sou um profeta, porque assim está escrito. Ouçam, quer deixam de ouvir, você deve continuar a falar, porque mais tarde eles vão de saber que esteve
É muito duro isso, né? Esteve. Não, vocês deram português, né? Quem foi professor de português aí? Ou então, não precisa ser professor de português, que entende a língua portuguesa. E todos entendem, todos estudaram aí, que estão aí. Esteve. É pena com esse termo aí, com esse vocabulário, então com esse verbo. Esteve. Saberão que esteve no passado um profeta. Então, onde estavam? Onde estariam essas pessoas que reconheceram que esteve no meio deles um profeta? Vamos fazer isso para essa geração e não daquela. Estará onde? Esteve um profeta no meio deles. Significa que já morreram e foram no inferno, e no inferno reconheceram que aquele que lhes pregava na terra, que lhes pregava porque já não vai lhes pregar, morreu, acabou, sumiu. No inferno saberão que esteve no meio deles um profeta, ou então que aquele que os pregava na terra é o verdadeiro homem de Deus. Ele estava a lhes anunciar a salvação e eles desprezaram. Agora no inferno saberão que esteve no meio deles um profeta. Infelizmente, não tem dinheiro para comprar armamento, para manter os exércitos numa frente, só para manter um batalhão numa frente, são milhares de dinheiros, ok? Para manter um batalhão, um regimento. É combustível, é tudo, é logística, é comida, é meios, tudo. E você não tem dinheiro, está numa falência, vai fazer guerra com. O Egito ficou em falência. Falência política, falência social, falência econômica, falência natural. Então, houve catástrofes na dimensão natural, social, políticas, econômicas e também espirituais, religiosas, porque eu vejo os magos de Faraó, os sacerdotes, os feiticeiros de Faraó, suspiravam como pombas. Aliás, eram eles que vinham, aleluia, incitar. São eles que vinham, aliás, incitar não, aconselhar Faraó para que deixasse ir o povo. A Bíblia diz que os magos do Egito, os sacerdotes, os feiticeiros de Faraó não se aproximavam, tremiam diante de Moisés, porque o faraó Moisés era grande, aleluia, era terrível, temido, destemido, corajoso, aleluia. Não tinha medo nem de Faraó nem nada. Olhava tudo na cara de Faraó, no nariz de Faraó. Ouviu o poderoso da terra. Lhe falava, deixa ir o povo. Não estás a deixar ir o povo, com mão pesada, você vai deixar ir o povo. Por que Faraó não matou Moisés? Já se perguntaram? Não. Veja só, um poderoso daquele, um assassino, que matava quem ele quisesse, dava vida a quem ele quisesse. Recebi uma mensagem agora aí, muito triste. Morreu o antigo meu auxiliar, o primeiro auxiliar dessa igreja. Caiu mesmo agora aí, morreu o pastor Anjo. Mas o lema é esse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E eu devo continuar a pregar o evangelho. Caiu mesmo agora aí a mensagem da irmã dela, esse que anda aí na igreja. Então, feito isso, eu quero vos dizer que isso tudo, até isso que você está vendo aí, é um sintoma do avivamento. Até isso. É incrível. Eu vos falei que morariam 3 pastores. Esse faz parte desses 3. Quem se lembra? Eu disse que quando esses 3 pastores morrerem, vai representar a morte dos falsos profetas em Angola. Como está escrito no livro de Zacarias. Matei 3 pastores porque a minha alma se angustiou deles. E depois pediu o seu salário. Dê-me o meu salário. Se não quiser, deixem. Está. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ele foi dito, joga isso na casa do oleiro. Na casa do oleiro. Aleluia. Ele matou 3 pastores, segundo Zacarias, porque a sua alma se angustiou deles. E pediu o seu salário.
E pesaram 30 moedas de prata. E o Senhor mandou para que jogasse esses 30 moedas na casa do oleiro. Na casa do oleiro. E é muito espiritual. No ano que começou essa igreja, é o ano que eles matam um dos fundadores dessa igreja. Porquanto não permaneceu ao lado do homem, que os falsos profetas podem catequetar em Angola. Podem chorar os falsos profetas. Chegou a hora de serem cortados todos vocês que se levantam contra o homem e dizem que eu sou falso profeta. Chegou a hora de vocês vão saber que esteve no meio de vocês um profeta. Ok? Eu quero vos dizer que Deus endureceu vocês. Ó terra, estou a falar a vocês que não dão crédito na pregação do homem. Estáis endurecidos para morrerem. Cuidado. Mas ainda assim, vós que fossem endurecidos, se vocês se arrependerem, ele trabalha com amor. Sim, quando ele julga um povo, ele quer salvar um povo. Quando ele coloca a sua mão pesada sobre um povo, ele quer livrar o mesmo povo. Quando ele anuncia o juízo a um povo, ele quer salvar aquele povo. E ele mandou Jonas para que fosse anunciar a destruição, aleluia, de Nínive. Mas Nínive se arrependeu, clamou a Deus, se converteu dos seus pecados e Deus não os matou. Quero ouçam, quero deixam de ouvir, mas sim, eles hão de saber mais tarde que esteve no meio deles um profeta. Eles saberão que esteve no meio deles um profeta. Eles vão saber isso. Enquanto nos aproximamos para os 20 anos da guerra do homem, o ano da vitória, o ano da libertação, isto é um sinal também para vocês que foram infiltrados para virem tentar fazerem ataque ao homem. Perdidos, arrependei-vos, arrependei-vos. Todos vocês que um dia entraram no caminho para atacar o homem, direto ou indiretamente, arrependei-vos. Todos que lançassem palavras blasfêmias contra o homem, um dia, direto ou indiretamente, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o meu Deus é Deus de amor. Ainda que os teus pecados se acumulem até o céu, se você se arrepender e confessar os teus pecados e largar os teus pecados, está escrito, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo pecado, sim, saibam disso, arrependam-se, 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 arrependam-se. Assim como Jonas passou na cidade de Nínive clamando e dizendo, 40 dias estão determinados, Nínive será subvertida. E assim o povo de Nínive e o rei e todos os habitantes da cidade se prostraram, tiraram as suas roupas de gala, colocaram sacos, colocaram cinza sobre as suas cabeças e se prostraram e clamaram e jejuaram, mas acima de tudo retiraram seus pecados, se converteram dos seus maus caminhos, tiraram seus deuses, os seus ídolos, seus feitiços, sim, suas prostituições, e todos se arrependeram e confessaram seus pecados, e o Senhor não destruiu Nínive como ele havia determinado. Assim também, glória a Jesus, o Senhor vai tirar o seu povo com mão pesada e Faraó vai deixar sair o povo, custe o que custar. 25 anos estão determinados para Faraó deixar sair o povo, sim, com mão pesada. Ai, não está a vir aí o ano 20? O ano 20, o ano esperado, o ano terrível. Não está a vir aí o ano 20? Eu disse, quando se aproximar o ano 20, as dores vão aumentar, até pessoas serem julgadas. Até pessoas próximas. Não brinque com a tua alma, terra. Não brinque com a tua alma. A tua alma custou muito caro. O Filho de Deus deu a sua vida para a tua alma. Oh, a tua alma não tem um outro preço senão pelo sangue. O sangue. Não há um preço para resgatar a sua alma. Só pelo sangue de Jesus, o preço de Golgota, que morreu, Jesus de Nazaré deu a sua vida por você, para que você pudesse escapar. Sim, Satanás sabe o quanto você é tão valioso aos olhos de Deus. O diabo sabe o quanto você é amado por Deus como uma alma, a imagem e a semelhança de Deus. Mas o diabo também sabe que se você andar em rebelião, na direção contrária a Deus,
Deus mesmo amando o mundo de tal maneira e dando o seu Filho unigênito para que, aleluia, o mundo não perecesse, ainda assim os homens que andarem na direção contrária à sua palavra vão perecer, porque não é por força de Satanás, é por força da sua palavra, porque assim está escrito que o salário do pecado é a morte. Não foi o diabo que determinou isso, é o próprio Deus que determinou que se o ímpio não se converter, vai morrer. E esse morrer que você está a ouvir não é fechar os olhos, é muito mais do que isso. A morte não é o desaparecimento físico, é muito mais do que isso, é a condenação eterna, é o inferno que vai culminar no lago de fogo que arde com enxofre, onde o fogo não se apagará e também o bicho não morre. Ok? É no espírito e a alma é eterna. Não desaparece, não. A morte da alma é a castigação eterna. É o inferno que vai culminar no lago de fogo que arde com enxofre, onde o fogo não se apagará e também o bicho não morre. Ok? É no espírito e a alma é eterna. Não desaparece, não. A morte da alma é o castigo, é a cadeia com fogo. Ok? Salve a tua alma, ó religioso. Se o homem não se converter, se o ímpio não se converter, o Senhor já afiou a sua espada. A alma que pecar, este vai morrer. Aleluia. Com mão pesada, o Senhor vai tirar o seu povo das mãos de Faraó. E a mão pesada já pesou sobre o planeta Terra. É só ver a desgraça. É só ver, eu estava a ver um relato aí, ou então médico a chorar. Médico a chorar, não está se aguentar por causa dos cadáveres que ele está a receber. Ficou com, como é que se chama? Comovido. Um libanês comovido a chorar. Por quê? Porque está a ver, é uma calamidade. Como diz na minha língua, é massive. Massive. É zene. E é só para começar. Ai, vocês não podem imaginar. Oh, terra. A terra não vai ser um lugar bom para viver, não, durante esses 6 anos que nos faltam. Muitos vão desejar morrer. Muitos vão amaldiçoar o dia que eles nasceram. E é só para começar. Está a vir aí, 20 anos depois do grande avivamento, mais 3 anos e meio, o dia mais terrível. O dia terrível do Senhor. Onde vocês vão amaldiçoar o dia que vocês nasceram. Muitos vão amaldiçoar o homem que deu notícias ao pai dele que nasceu um varão. Ouviu? Vão falar, maldito é aquele que veio anunciar a meu pai que nasceu tem um varão. Uns vão amaldiçoar o dia que vão nascer como Jó. Seja negro aquele dia, não haja luz, não haja festa, não, nenhuma música toque. Coitado do homem que deu notícias que nasceu Jeremias. Jeremias o amaldiçoou. Coitado do dia, Jó amaldiçoou aquele dia. Quando as dores são demais, é assim que acontece. E não pense que a maldição dos pecadores vai pegar. Ele é um amaldiçoado. Vai amaldiçoar quem? Aqueles eram assim, homens de Deus. Ok? Estou a falar que o mundo vai suspirar, os seres humanos vão gemer. E por isso eu vim para vos preparar aqui. Eu recebi uma palavra antes de descer aqui para vir vos falar. A palavra é esta que diz: esforçai-vos e Ele vai vos fortalecer, vós todos que servi ao Senhor. Ouviu? Vocês todos que servem ao Senhor, esforçam-se e Ele vai vos fortalecer, porque em meio às catástrofes, muitos estão a pensar que esses dores, esses gemidos não vão afetar indiretamente aos filhos delas. Afeta! Ok? O pior não vai acontecer, mas você pode perder algumas coisas. Para você não ficar dizendo, mas não pode, como é que também a minha casa foi levada? Tua casa pode ser levada, se for essa vontade do Senhor. Tuas roupas todas podem ser levadas na água. Tu também podes parar num centro aí onde estão a ser recolhidas as multidões da cidade. Tu também podes fugir e abandonar a casa em procura de outro lugar de refúgio mais seguro. Ok? Porque está escrito, até mesmo nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. E nós não estamos a gemer para sermos despidos, mas sim para sermos revestidos da nossa habitação.
Aleluia. Até nós que temos as premissas do Espírito também gememos. A natureza está com dores de parto, porque os filhos de Deus vão se manifestar. Nós mesmo que temos as premissas do Espírito gememos. E agora a palavra de hoje é esta. Prestem atenção. Vós que servis ao Senhor, esforçai-vos e Ele vai vos fortalecer. Vocês têm que permanecer na fé e no amor de Deus e também, aleluia, se as calamidades, as dores vos atingir, devem se esforçar e continuar firme. Mas o pior não vai acontecer para os céus. A história já está a mostrar isso. Aquela calamidade que atingiu aí o Rio Grande do Sul. Eu estava aí para uma cidade onde tem um pastor. E as notícias já tinham alertado que chegaria para aquela cidade o furacão. E já começava a soprar os ventos. E ele meteu o aquieta-te. E aquilo desviou. E foi matar outros povos. A história se repete. Ou foi até antes dessa aqui. Em Marrocos, uma menina, filha de uma nossa irmã, que tem as ferramentas, as armas, o aué, a aquieta-te, o mestre mandou. E ele gritou, em meio ao desespero, quando a terra estava a tremer em Marrocos, gritou. Já não me lembro se falou onde está o Deus do meu pai Elias, ou aquieta-te, o mestre mandou, mas que o prédio onde ele está não sofreu danos. Ok? E tem vezes que você grita e o prédio sofre danos, mas você nenhuma arranhadura. Parece que hoje recebi uma mensagem de uma nossa obreira que 3 carros, um carro bateu, estava aqueles acidentes e vai atropelando tantos carros. O carro dele também estava lá. A mãe dele que estava ao lado teve problemas. Mas ele nem os óculos, ele também é cômica, né? Nem os óculos dos seus olhos quebraram. Por que a mãe teve algumas ligeiras contorções? Porque não faz parte de nós. E ela, nenhuma arranhadura. Ok? Mas o carro teve danos, tenho a certeza. Saibam disso. O Senhor vai mostrar quem é, pois está escrito, e outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Vocês vão ver que vocês estão diante de um profeta de Deus. O livramento que ele vai vos dar. Aliás, vocês já começaram a ver isso. Uns já começaram a experimentar isso. Pelo livramento, ele prometeu fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E os da sinagoga vão perecer. Vão invocar Jesus, Jesus não está aí. Porque ele disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Quando eu clamei a vocês, vocês não me ouviram, não deram ouvidos à minha voz, o meu clamor. Eu vos chamava e vocês continuavam nas vossas prostituições, nas vossas mentiras, no vosso engano. Agora, quando vocês me chamarem, eu também vou virar as costas, como vocês me viraram as costas. Ouviu? É isso aí. Ouviu, Helena? Helena Andrade fez uma pergunta e disse assim, então, se as pessoas no leito da cama não podem encontrar salvação, e não sei o que ele falou mais. Ouviu, Helena? Vai encontrar salvação no leito da cama. Quando o Senhor te chamou, se você não aceitaste, você continuar nos seus pecados, agora que estás lá no estado crítico, estás a dizer Jesus, Jesus, está a pensar que Jesus é brincadeira, né? Hã? Recebe lá o batismo de maribundo. E vai lá o sacerdote, o pastor te fala, Senhor Jesus, eu te aceito. E você também, sim, Senhor Jesus, amém, eu te amo, eu recebo, como você está salvo. Morreu, vão dizer, olha, aceitou Jesus no leito da cama. Ninguém acha Jesus no leito da cama. Um pecador que ignorou Jesus, agora porque no leito da cama achou Jesus. E alguém vai dizer, então você não está vendo o ladrão na cruz. Com quem estava a lidar o ladrão na cruz? Estava a lidar com um falso profeta ou com o próprio Deus? Hã? Lá estava o Salvador. Então, que foi te dar batismo é um outro pecador, um outro condenado. Ouviste? O ladrão estava diante do Senhor, o Salvador do mundo. Aleluia. Já imaginou o próprio Deus estava lá ao lado? Por isso mesmo Deus lhe garantiu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O mesmo Deus. Mas vocês digam, hoje mesmo estarás no paraíso. Você não estás escrito no livro da vida. Como você vai garantir o paraíso a outra pessoa? Estava o rei no meio deles. E por isso esteve com ele no paraíso. Hoje mesmo. Naquele dia. Ok? E agora?
É agora que você tem que lhe aceitar de todo o coração. É agora que você tem que trilhar o caminho. É agora que você tem que carregar a cruz. É agora que você tem que enfrentar as pressões desse mundo. É agora que você tem que enfrentar as adversidades. É agora que você tem que enfrentar os vitupérios. Sim, as pressões, os vitupérios, as afrontas dos pecadores. É agora que você tem que enfrentar as contradições dos pecadores, como Jesus afrontou contra as contradições dos pecadores, resistiu, suportou as afrontas dos pecadores e as suas contradições e venceu e está sentado à direita do poder. Agora o pecador que não venceu o mundo e agora abre a boca no leito da cama e dizer: eu te aceito, Jesus, eu te aceito. Aí foi para o céu, foi para o inferno, porquanto quando o Senhor chamava ele não deu crédito à voz do Senhor, ele não, aleluia, ouviu o Senhor, ele fez assim ao Senhor, ele desprezou o Senhor, ele virou as costas ao Senhor, e agora no leito da cama, quando você chamar ele também vai te virar as costas. Viste? O mundo vai chorar ainda, vai gemer, porquanto o avivamento é mesmo assim. A libertação custa caro para o mundo, e o mundo vai pagar um preço muito grande, porque o Senhor vai tirar o seu povo com mão pesada. Já começou a pesar a mão sobre o planeta Terra. Parece que a cada dia estamos até à espera já. Tá vendo? Já virou já tipo como é que é? Uma regra. A cada dia estamos com os ouvidos atentos. Onde mais? Onde está a sofrer? Sabia disso? A cada dia, calma aí. Uns já vão ligar a televisão, a rádio, ou então ir na internet para ir procurar o que está acontecendo mais na Terra. Sim, assim foi no Egito. Passava uma praga, já estavam todos formatados. O que mais que vai acontecer? Passaram os gafanhotos, e agora? Passaram as moscas, e agora? Passou isso, a saraiva, e agora? Ouviu? Porque de tanto se repetir as catástrofes, o povo já fica à espera, atento, mas sem meios para se livrar das catástrofes. Assim foi no Egito. Não havia condições deles se livrarem disso. Você não está a ver como é que é? Calma aí, me fala ainda. Como é que é um país como a América, o primeiro do mundo, não conseguiu avisar o povo que havia um incêndio que já começou nas primeiras casas? Onde estão os alarmes? Deus apanha os tolos que dizem ser sábios na sua tolice. Eles pescam nas mandíbulas. Montaram as máquinas, sofisticada tecnologia. Tudo avariou. Uns estavam a comer, outros estavam a fazer sexo. Morreram na cama a fazer sexo. Quando assustaram, o fogo lhes devorou. Outros estavam a descansar. Eram 12 horas. Veio do serviço a dizer: pá, daqui a pouco vou voltar. Já almocei e tal. Quando assustou, aí mesmo na cadeira já não saiu. Fogo passou. Ok? Se for na África, iam dizer assim: não, aí os meios da África, aí na África, aí tem um assunto, aí são muito miseráveis, só sabem roubar dinheiro, é na América. Ok? É isso que Deus faz para envergonhar o inimigo e o vingativo. E a tecnologia não funcionou. Alguém que está entre nós doente, eis aqui o presbítero para orar. E a oração da fé vai curar o enfermo. E se você cometeu um pecado, o Senhor vai te perdoar, porque você vai se arrepender. Há doenças que vieram por causa do pecado. Um novo surto de vírus mortal na Índia. Ouviu? E aí já mesmo na Índia, o epicentro do feitiço. Isso é muito espiritual, pô. É já na Índia, sempre na Ásia. Todos vocês que estão doentes, põe a mão no lugar de enfermidade. Oh, Deus, tu me enviaste e me deste as folhas da árvore da vida para vir curar eles. E eu tenho-os curado desde aquele dia. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, todos vocês que estão doentes sejam curados. Mas todos.
Receba a cura, as alergias como da Albertina Leonor. Sim, no nome de Jesus Cristo, desapareça as alergias. A ferida no colo do útero da Brígida, desapareça em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Os que têm gripe, coronavírus, problemas vários de área, ordem, não importa, porque as folhas da árvore da vida que Ele me entregou é para a cura das nações e de todas as enfermidades. Em nome de Jesus, sejam todos curados, sejam todos curados. Sejam todos curados e libertos, restaurados. Demônios, saiam! Sai da vida dela, do casamento, do trabalho, da família, dos filhos, do casamento, do trabalho, das finanças, em todas as áreas. Receba a bênção de Deus. Câncer no estômago, desaparece em nome de Jesus. Oh, e Ele veio para libertar os cativos. Para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.